Então, começando nossa aula de hoje, né? Ainda no nosso tema 1, né? No nosso cronograma. Hoje falaremos de tensão de cisalhamento, dos campos de tensão, focaremos em tensão superficial, né? E introdução à reologia dos fluidos, que é falar dos fluidos não newtonianos. Caso não dê tempo, né, da gente falar dos fluidos não newtonianos, ele vai ficar naquela aula extra que eu vou postar para vocês, tá? Até sábado. Então, quem não viu ainda, tem um fórum. Eu vou estender o prazo do fórum também lá, né? Até o momento ninguém tinha respondido, vou estender lá o prazo do fórum. Algumas coisas, gente, esses valentes que eu passo, esses extras, ou vão ser pré-aulas, né? Ou vão ser de aulas que a gente já viu o conteúdo. Oi, Mayara, pode falar, Flor. Professora, eu fiquei em dúvida em como que a gente ia mandar as respostas no fórum. Não tem lá não cadastrar tópico. Eu também fico em dúvida que eu não consigo ver como vocês veem. No caso, não seria para colocar em atividades, não, porque no fórum não tem opção de a gente enviar. Pelo menos eu não achei para conseguir enviar as respostas. Eu acho que lá embaixo, no mesmo fórum que eu criei, né, do lado esquerdo, vai ter alguma coisa como cadastrar tópico. Dá só uma olhadinha lá, senão eu mudo a configuração dele também. Eu fiquei na dúvida na hora de colocar, né, porque ele parece algumas opções ali, como você quer que seja o fórum. Aí tem que cadastrar tópico, onde cada um pode cadastrar o tópico dentro do mesmo fórum com suas respostas. Eu vi isso, aí a gente envia, tipo, foto, ou porque eu não quis Pode abrir. ser digitado, pode ser digitando, pode ser... Tá bom, era só isso. Porque eu tava com medo de abrir, de algum problema de tempo, alguma coisa do tipo, e não tá preparado totalmente, porque eu já pesquisei, já tá tudo respondido, só que ainda não sei se eu vou precisar escrever à mão ou se o digitado resolve. Pronto, lá digitado mesmo, pode ser digitado. Tá bom, obrigada. Tá bom? Aí depois me confirma, Mayara, lá se aparece essa opção cadastrar tópico, mas eu acredito que apareça e cada um vai cadastrar o seu tópico com sua resposta. Aparece no cantinho, acho que é esquerdo, é bem pequenininho. Isso. Tá? Então, fiquem atentos, né? Dia 30 eu vou colocar um vídeo com resolução de exercícios, né? Várias coisas mesmo, só para fixar. Já que na terça-feira não tem aula, né? Vocês não vão esquecer de mecânica dos fluidos. Na terça-feira é feriado, a gente volta a nossa aula dessa quinta a 8. Mas eu vou colocar lá alguns vídeos para vocês verem, com resolução de exercício, né? Essa parte também de fluidos não newtonianos. E vou colocar uma aula mais teórica, vou colocar duas. Uma aula mais teórica com a parte de estática dos fluidos, que é o nosso conteúdo que a gente vai começar na semana que vem, né? Nossa segunda parte da primeira unidade. Tranquilo? Perguntas? Tudo ok? Na aula passada, né, falamos dos campos de velocidade, sempre fazendo aquela revisãozinha, né, do que tratamos, falamos do campo de velocidade, que todo campo ele vai precisar de um módulo, de uma direção. Alguém anotou a mão também? Deixa eu ver. A Mayara colocou aqui, cadastrar tópicos. Pronto. Falamos também da visualização de escoamento, né, os modelos de escoamento que eles podem ser visualizados, quanto a linha de trajetória, a linha do tempo, linha de emissão e as linhas de corrente. Não sei quem viu o vídeo, mas no vídeo mostra, né, todos esses tipos de possibilidade de visualização do escoamento. E falamos também das diversas classificações do escoamento, né, como permanente, não permanente. Falamos da dependência espacial, né, quando vamos analisar 1D, 2D, 3D. Falamos também do fluido, né, que ele pode escoar de forma compressível ou incompressível, quando falamos do número de Mach, né, discutimos sobre a possibilidade de um gás escoar de forma incompressível. Falei do golpe de Ariete, mostrei o que era o golpe de Ariete, da importância da gente conhecer o fluido, né, claro, com suas determinadas propriedades, e como ele irá escoar. Falamos também do escoamento uniforme, não uniforme, quando há ou não uma variação de velocidade, interno, que pode ainda ser subclassificado em forçado, não forçado, o escoamento em canal, que vai ser sempre um escoamento livre, não forçado, e o escoamento externo, que é o tipo de escoamento que a gente trata também aqui na mecânica dos fluidos, lá na terceira unidade. Então, é bem importante. Agora que a gente já sabe o que é fluido, né, como é que esse fluido escoa, e, por último, falamos que todo fluido viscoso, né, todo fluido é viscoso, e ele pode se comportar ou escoar de forma laminar, transiente ou turbulenta. Né, quem determina isso é o nosso querido número de Reynolds,
que é um número dimensional bastante utilizado aqui, até frisei para vocês, olha, a gente vai falar, gente, do número de Reynolds até o último dia de aula, né? E é uma verdade, a gente precisa calcular, compreender como esse fluido escoa, né? Se esse fluido vai escoar de forma laminar, transiente ou turbulento, porque isso irá determinar os nossos dimensionamentos, irá determinar o nosso cálculo, né? Daqui para frente. Falei da relação do número de Reynolds com o fator de atrito, né? Que vai nos permitir calcular a perda de carga. Falei também que a gente pode usar aqui, no lugar da massa específica, a viscosidade dinâmica, né? O inverso dela, que é a viscosidade cinemática. E existem essas ranges, esses limites aí, se o fluido está escoando na tubulação, ele vai ser laminar até 2.000, de 2.000 a 4.000 transiente, acima de 4.000 turbulento. Se em placas, né, se esse fluido estiver escoando sobre placas, ele vai ser aí classificado entre laminar e turbulento a partir de, um limite aí de 5 vezes 10 a 5. Já foi o que tratamos, né, na nossa última aula. Tem exercícios tanto nos slides, gente, se atentem, quanto nas listas, né? Sempre me pergunto, professora, a lista já contempla até esse conteúdo, acho que é a lista 2, que está lá, a última lista, já contempla até esse último conteúdo que a gente vai ver hoje, né? E fora os nossos extras, fora os nossos livros de referência, que vocês podem também estudar, fixar, exercitar lá, que tem muito exercício, muita coisa. Então, não deixem, gente, de ver todos os slides, né? A maioria dos slides, quando eu coloco, assim, exercícios a mais, né, do que a gente resolve aqui no tempo de aula, esses exercícios estão com a resolução, né, estão bem detalhados, então fiquem atentos a isso. O intuito é disponibilizar um máximo de possibilidades dentro da mecânica dos fluidos para que vocês possam exercitar e fixar o conteúdo. Lembrem, quanto mais fizer, né, mais prática vocês vão adquirir, vão começar a enxergar diversas formas de resolver aquela questão, aplicando o que a gente está aprendendo aqui. Ter deixado essa atividade extra, né, que era 3 perguntinhas aí, que é referente a esse assunto. Então, não necessariamente, como eu já disse, esses extras vai rolar durante a aula, né, depois que a gente vê o conteúdo, ou antes da gente ver o conteúdo, para, não vou dizer forçar, que forçar fica feio, né, gente? Para estimular vocês, né, a lerem também, a verem o material, os nossos livros de referência. Mas já adianto que eu vou estender o prazo, tá? Tá o prazo lá até hoje, né? Vou estender o prazo até amanhã também, para quem não fez. Gente, eu computo cada participação. Aqui, ó, já tenho aqui a minha listinha das extras que foram feitas em sala, né, do formulário, aqui vai ser a do fórum. Então, eu computo cada um de vocês, né? Cada um que participa, eu vou lá computando, que às vezes eu preciso, professora, como é que você calcula, como é que você coloca os extras? Eu vou lá colocando todos os dias, de todas as atividades, de quem fez, e vou computando. Então, não deixem de fazer, certo? Quero liberar o questionário também, no máximo no início da próxima semana, para que vocês tenham aí tempo para já irem fazendo, que já é outra forma de exercitar também, vale 10%. Tranquilo? Podemos começar? Então, ótimo. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre uma das forças que age sobre um fluido. Aqui tem todas, a força de campo, né, que envolve a força gravitacional, as forças viscosas. A gente já sabe que o fluido ele se deforma, né? Então, esse atrito aí vai influenciar o escoamento das forças de superfície, como, por exemplo, as de pressão. A gente vai falar hoje das forças tangenciais, que gera a tensão cisalhante, né? Foi por meio dessa observação que Newton classificou os fluidos. Existem também as forças elásticas, que é quando esses sistemas contendo o fluido escoa a altíssimas velocidades, e as forças de coesão, né, que são devido à tensão superficial, à coesão intermolecular. As duas mais importantes que a gente trata aqui, né, são as forças de campo, né, aquelas que agem através das partículas, como eu dei um exemplo da gravitacional, e também tem o campo eletromagnético. A grande diferença é que essa força de campo ela vai depender, né, fundamentalmente, do volume do corpo. A força que a gente vai tratar agora, e vai tratar até o final
da nossa primeira unidade é a força referente a forças de superfície. Né? Quando existe um contato entre aquela partícula, contato esse que a gente já vem exemplificando na teoria do não escorregamento, na experiência das placas. Então, o contato entre essas partículas, né, o fluido apresenta uma viscosidade, ou também o contato desse fluido com a superfície sólida, e essas forças, né, elas vão gerar essas tensões. Né? Existem dois tipos de tensão que a gente vai tratar aqui, né, na primeira unidade, que é, primeiramente, vamos tratar da tensão cisalhante e depois da tensão normal. E hoje, se tratando, já adiantei, né, esses dois tipos de tensão, né, então, se existe uma força sobre o fluido, se a gente considerar uma área aqui, vou pegar aqui meu laser, se a gente considerar aqui uma área, né, infinitesimal, a gente pode ter essas duas componentes. A gente vai ter a tensão cisalhante, né, que vai ser aí a relação dessa força tangencial, né, aplicada. Observe que ela é tangencial, ela é paralela a essa área, e vamos ter também a tensão normal, né, gerada devido à aplicação dessa força normal nesta área. E hoje vamos tratar particularmente dessa tensão cisalhante gerada por meio dessa força tangencial. Como eu disse, né, essa tensão cisalhante, ela vai agir tangencialmente à face do corpo, né? Lembrem da experiência das placas, né? Quando essa placa se move tangencialmente a essa face do corpo, vai gerar o movimento do fluido, porque o fluido vai estar aderido a essa superfície e assumir aquela velocidade, né? E a tensão normal é quando ela vai agir perpendicular a essa face do corpo. E aí a gente vai falar da tensão normal, vai falar do princípio de Pascal lá na parte de estática dos fluidos. Hoje vamos nos concentrar na tensão cisalhante. Lembrando que a tensão cisalhante é que faz com que o fluido se deforme, né, continuamente. Se eu não tenho tensão cisalhante, o meu fluido ele tende a estar em repouso, em uma situação de estática. Se a gente pensar, né, num elemento aí de área, a gente vai ter aqui forças, né, tangenciais, né, tangentes à face do corpo, tangenciais aqui em Y e em Z, e normais aqui em X. Para cada face, se a gente pensar num elemento aí, um cubo infinitesimal, para cada face dessa, a gente vai ter duas forças, ou duas tensões cisalhantes, oriundas das forças tangenciais, e uma tensão normal, né, oriunda aí da força normal aplicada nesta área. Seria assim, se a gente fosse desenhar todas elas. Só lembrando aqui, né, que a primeira letra vai indicar o plano em que ele atua, né, aqui o plano ele está atuando em X, e a segunda em Y, a direção em que atua e em que foi gerada esta tensão. Mostrando aqui todas as faces, se a gente puder descrever todas as faces, né, aqui tratando apenas de X, né, a gente vai ter o mesmo exemplo que eu mostrei antes, uma tensão normal de X em X, uma tensão cisalhante de X em Y e uma tensão cisalhante de X em Z. Mostrando aqui todas essas faces, vou mostrar aqui todas essas faces, né, teríamos para cada face dessa aqui, em X, em Y, em Z, como eu disse, uma tensão normal, né, e duas tensões cisalhantes para cada direção. Aí, quando a gente for falar lá do fluido em uma situação de estática, né, não teremos essas tensões cisalhantes, analisaremos apenas essa tensão normal e entender, né, qual a condição para que esse fluido esteja em repouso. Mas, por enquanto, vamos falar da tensão cisalhante, que é aquela que faz com que o fluido se deforme continuamente. E vamos voltar para a experiência das placas
para que a gente, né, verifique como é que a gente calcula essa tensão cisalhante. Se a gente pensar que aqui, né, tudo está em repouso, entre essas duas placas a gente vai ter o fluido, né, essa placa aqui ela vai começar a se movimentar, então eu aplico essa força tangencial, a placa começa a se mover a uma determinada velocidade. Observe que a partícula que antes, deixa eu pegar a canetinha, a partícula que antes estava nesta posição, né? Antes estava nessa posição, ela assume a velocidade da placa e passa para esta posição, gerando aqui, né, um deslocamento. Né? dl aqui gera um deslocamento. E também a minha posição inicial do fluido aqui em Y era essa, né, que está aqui pontilhada, e passa a ser esta, gerando um ângulo, né, uma deformação, e essa deformação ela é contínua. Observem que se a gente tivesse aqui, né, 3 vezes essa variação de deslocamento, 4, 5, esse ângulo, né, seria cada vez maior, devido à deformação do fluido ao longo do tempo. Quando eu aplico essa força tangencial na placa superior, consequentemente no fluido, essa placa se move a uma determinada velocidade e há esse deslocamento das partículas. Porque eu estou voltando à experiência das placas, né? Para mostrar para vocês que essa taxa de deformação do fluido, né, essa deformação contínua, ela é igual, né, ao gradiente de velocidade daquelas camadas, né, do fluido ao se movimentar, né? Neste canal aí, ou numa tubulação, a gente pode desenvolver, calcular, quantificar esse gradiente de velocidade dessas camadas. Como a gente chega lá? Vamos seguir ainda nessa análise da experiência das placas. Se a gente considerar esse elemento fluido, né, antes aqui entre essas linhas pontilhadas, né, vou pontilhar aqui. Se alguém não estiver entendendo, gente, quiser que eu repita, por favor, manifeste. Né? Então, antes ele estava entre aqui essas linhas pontilhadas, né, quando a placa se move a uma determinada velocidade devido a essa força, ele se desloca e passa a ser toda essa região cinza aqui desse fluido deformado, nesse instante de tempo. Então, se a gente quiser descrever essa variação, esse deslocamento, né, desse fluido do ponto M para o M', a gente pode fazer duas observações. Primeira observação, que este deslocamento, né, esse deslocamento de M para M', né, ele vai ser dV, né, a variação da velocidade aqui dessa placa, dt, né, ao longo de um tempo. Essa placa se movimentou, né, devido a essa força gerada sobre ela, ao longo de um tempo, que fez com que a minha partícula passasse aqui do ponto M para o ponto M'. Uma outra observação também, né, que a tangente aqui desse ângulo, alfa aqui, formado durante a deformação, né, vai ser, né, dl, né, que é esse deslocamento aqui, né, vezes dy, que é o deslocamento que ocorreu aqui em y, da linha amarela para a linha roxa. Né, ele se deformou, né, quando essas partículas se movimentaram. Então, só passando aqui, né, isolando aqui o dl e passando o dy para o outro lado, né, que estava dividindo, vai passar multiplicando, a gente pode dizer também que esse deslocamento, essa variação de deslocamento, é igual à variação angular vezes a variação de y, que é justamente essa deformação em y do fluido ao se deslocar. Vocês entenderam essas duas análises, essas duas observações? Só me digam para poder continuar. dy é justamente essa variação. Deixa eu só ver o que o Bruno perguntou aqui. Isso, é a variação em y. Observe que antes, né, eu vou ter dy é essa variação que ocorre de uma camada para outra. Lembra do perfil parabólico? Né, que a minha
é porque não tem como fazer ainda uma relação com a velocidade, mas já vai ficar mais fácil de enxergar. Seria essa diferença, tem um exemplo aqui, ó. dy é essa distância de uma partícula para outra em camadas, né? Que ela vai ser diferente quando ele estava indo à situação de estática e depois que ele se deforma. Melhorou, Bruno? Seria o que eu desenhei aqui em amarelo, depois em roxo. Isso, não é a altura, é justamente esse deslocamento, essa distância entre essa partícula N aqui e M'. Que é diferente da partícula N para M. Que é justamente o que gera esse ângulo de deformação. Show. Mais alguém? Perguntem, gente. Não fiquem com dúvida, porque a gente vai usar isso aí daqui para frente. Então, observem agora, né, que a gente pode fazer uma relação, né? Esta relação aqui, que me diz como ocorre essa variação de deslocamento da partícula. Né? Eu vou igualar aqui dl. Eu sei que dl é dv dt, né? Mas também que é igual, né, dl a dy d alfa. Rearranjando isso daqui, eu passo o dy que está multiplicando para o outro lado, ele vai dividindo, e passo o dt que está multiplicando deste lado, dividindo aqui o d alfa. Qual é o objetivo de se fazer isso? O que é que eu estou dizendo com isso? Que a variação angular ao longo do tempo é igual à variação da velocidade em y. Por quê? É muito mais fácil a gente compreender a variação dessa velocidade em y a cada camada do que a gente, né, quantificar a variação angular daquele fluido ao longo do tempo. Então, essa taxa de deformação, que é d alfa dt, ela é igual ao gradiente de velocidade desse fluido quando ele se desloca. Então, a taxa de deformação, ela é igual ao deslocamento relativo de cada camada de fluido ali, né? Óbvio, em relação à distância entre elas, né? Em relação ao fluxo também desse escoamento. Né, que a gente já sabe ali que o fluxo pode ser laminar, transito ou turbulento. Então, quando a gente diz taxa de deformação, né, que vai ser a variação angular ao longo do tempo, é a mesma coisa, é igual ao gradiente de velocidade, que é a variação da velocidade em y, né, dessas camadas uma a outra. Eu já demonstrei isso antes, quando eu mostrei um perfil parabólico. Né? E para calcular esse gradiente de velocidade, que é igual à taxa de deformação, a gente vai precisar conhecer a função. Qual é a função que rege aquele escoamento? Qual é a função da velocidade em y? Então, vai ser bem importante que a gente conheça isso. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Quando a gente tem essa função, quando essa função é linear, quando essa função é parabólica, ou quando a gente precisa encontrar as condições de contorno para obter aquela função. Esse exemplo aqui, né, essa imagem aqui desse perfil parabólico que a gente vem falando aí desde o primeiro dia de aula, né? E observem que a velocidade, ela varia em y, né? Quanto mais longe da placa fixa eu estiver, né, maior vai ser a minha velocidade, pois aqueles efeitos de dissipação de energia já ocorreram. Então, a velocidade varia em y. A principal responsável por isso, a viscosidade. Esse perfil pode ser parabólico, esse perfil pode ser linear, né? Então, a gente vai ter uma força, resumindo o que eu falei, a gente vai ter uma força aqui que vai gerar essa tensão cisalhante, né? E a taxa de deformação do fluido, que é d alfa dt, que é igual a dv dt, pode ser obtida aí por meio
né, desta variação da velocidade ao longo de y. Aqui tem algumas informações, que é quando ele fala aqui que a velocidade máxima é atingida aqui na placa móvel, né? Observe que a gente tem todo o escoamento plenamente desenvolvido, a distribuição de velocidades não uniformes. Uma outra coisa também bem importante, né, que eu quero ressaltar às vezes vocês, professora, mas a força deu negativa, a força cisalhante deu negativo, né? Então, essa tensão cisalhante, observe que ela é contrária ao sentido de escoamento do fluido, né? Então, a gente aplica uma força a uma resistência, né, e gera essa força cisalhante. Lembrando que se a força vai ser nessa... Deixa eu apagar aqui. Vou fazer o contrário. Né? Se essa tensão cisalhante é a força aplicada em determinada área, então a força será a nossa tensão cisalhante vezes a área. Né? E essa força, como a tensão ela é gerada devido a este movimento e resulta numa força contrária à força aplicada, né? A tendência é que esse resultado seja aí negativo. Não se assustem, é só lembrar, né, dessas direções aí das forças geradas durante o escoamento do fluido. E a reologia é a ciência que vai estudar esse comportamento, essa deformação. Ela, óbvio, ela não vai estudar só dos fluidos, ela estuda dos sólidos também, né? Mas é essa a parte dentro da mecânica dos fluidos, né? Ou se tratando também dos sólidos, que vai estudar essas mudanças. Mudança da forma, do fluxo, quais são as variáveis que influenciam, como é que ele se deforma, como é que ocorre essa fricção, qual a importância da viscosidade, da plasticidade, da elasticidade dessa substância. Então, Newton ele foi lá e ele, dentro da reologia, classificou os fluidos. Classificou os fluidos como newtonianos e fluidos não newtonianos. Tá? Vou falar dos fluidos newtonianos primeiro e depois falarei dos fluidos não newtonianos. Se não der tempo, vai estar na aula que vai ser postada lá para vocês. Essa parte aqui é a parte mais teórica, diferenciando um fluido, né, do outro, porque vocês vão, já eu explico qual é a diferença dos fluidos newtonianos para os fluidos, né, não newtonianos, uma das principais diferenças. O fluido newtoniano, né, a maioria dos fluidos, eles são newtonianos, né, a água, os óleos, eles são fluidos que, quando gerada essa tensão cisalhante, ele vai se deformar proporcionalmente, né? E isso só ocorre nos fluidos newtonianos. Então, no fluido newtoniano, a tensão cisalhante ela é proporcional, né, a essa deformação, ou seja, ao gradiente de velocidade. Né? Se a gente dividir aí a tensão pelo gradiente de velocidade, a gente vai ter um valor constante. Né? Não há mudança na viscosidade do fluido, o fluido ele mantém a sua viscosidade, e se a gente for graficar, se a gente for mostrar esse comportamento, deixa eu só adiantar aqui, já vou no gráfico, quero mostrar esse gráfico. Né? Observe a tensão, né? A linha azul, né? Essa tensão aqui gerada, tensão, eixo Y, ela é proporcional, né, ao eixo X aqui, que representa o gradiente de velocidade. Arrisquei mais para lá. Só tem que a viscosidade do fluido newtoniano, ela se mantém constante. Né? Um exemplo, a água, quando ela se movimenta, eu gero ali uma força, quando eu aplico uma força tangencial e gero uma tensão cisalhante, ela não muda, a viscosidade não muda. Né? Só vai mudar se eu modifico a temperatura, por exemplo. Eu queria mostrar logo esse gráfico para vocês. Né? E o que diferencia um fluido newtoniano do outro
né, é o seu coeficiente de proporcionalidade, né, é justamente a viscosidade. Então, como um fluido se comporta diferente do outro, né, a gente tem essa viscosidade aí como uma propriedade que vai influenciar esse comportamento, né? Ela não muda ao longo dessa tensão gerada. Então, a gente tem que a tensão cisalhante é igual à viscosidade dinâmica, tá? Não confunda a viscosidade, vezes o gradiente de velocidade, também chamado de gradiente de deformação ou taxa de cisalhamento, né? Vamos seguir tomando bastante cuidado aí com as unidades. As unidades mais usuais aqui, né, de tensão aí vai ser Pascal, né, Newton por metro quadrado, e do gradiente de velocidade, né, se a gente tem velocidade metro por segundo dividido por metro, que é o valor de y, né, da dimensão comprimento, a gente vai ter a unidade aqui 1 por segundo, a dimensão 1 por tempo. Né? Então, as unidades mais usuais aqui que a gente vai ver para tensão e para gradiente de deformação são essas. Bruno sempre pergunta aí das unidades, fiquem bem atentos, né? Não confundam, gente, por favor, a viscosidade dinâmica, né, ou absoluta aí, com a viscosidade cinemática, certo? Boto aqui bem para a gente não esquecer. Aqui, para calcular a tensão cisalhante, a gente aplica a viscosidade dinâmica ou a viscosidade absoluta. Que mais algumas unidades também, poise, centipoise, são unidades que vocês vão ver aí também de viscosidade. Só lembrar, pega a tabelinha de transformação, coloca no bolso que a gente vai usar bastante. E aí tem como a gente obter essa viscosidade aí dinâmica? Tem. Se a gente já sabe que tensão é viscosidade vezes gradiente de deformação, né? Então a viscosidade vai ser a tensão dividido por esse gradiente de velocidade. Perguntas? Não, Bruno, por favor, não erre unidade. Vou seguindo. Então, lembrando, né? Ela é proporcional, o que difere dos fluidos não newtonianos, né? Que eu vou falar depois. Esses fluidos não newtonianos, eles não têm deformação proporcional, né, a tensão aplicada. O que vai acontecer é que a maioria das vezes eles vão ter esse perfil, né? E a viscosidade ela é alterada quando aplicada a tensão. Então, quando a gente falar também de fluidos newtonianos, eu vou dar alguns exemplos, né? A mistura de sólido suspenso, quando zero uma tensão sobre ele, ele tende ali a reduzir ou aumentar a sua viscosidade, né? Fluidos também conhecidos como pseudoplástico, viscoelásticos, então tem uma infinidade também de fluidos não newtonianos. Os newtonianos, que são maioria, eles vão se comportar desta forma. Então, vamos lá. Eu disse que a gente precisa, se eu estou falando de gradiente de velocidade, a gente vai precisar de uma função que descreva esse escoamento, né? Essa velocidade do fluido ao escoar. Vocês viram que eu mostro, às vezes, um gráfico parabólico, né? Demonstrando esse perfil de velocidade e, às vezes, um gráfico linear. Né? Observe que a gente tem aqui um gráfico, um perfil linear. Então, para o perfil linear, muitas vezes ele é utilizado quando a gente tem uma distância muito pequena entre as placas, onde se pode desprezar, né, o erro, fazendo uma consideração da variação da velocidade em y linear. Então, para um perfil linear, onde a gente teria a velocidade em y igual a AY mais B, né, quando a gente deriva
isso daqui, quando a gente vai fazer a derivada, dv dy, né, sobra apenas a nossa constante A aqui, né? Lembrando que a gente vai estar derivando aqui em y, né, dv dy, eu vou ficar com A vezes 1, B é uma constante, vai embora, eu tenho apenas A. Significa dizer que a nossa tensão, que antes era a viscosidade vezes dv dy, né, ela vai apenas agora ser, né, linear, então vai ser a viscosidade vezes a velocidade de movimento desta placa, né, a velocidade máxima aí, que é uma constante, dividido por y. Y é justamente toda a espessura de camada de fluido que a gente tem. Então, a gente facilmente pode... Sim, Bruno. Bruno perguntou aqui. A areia movediça tem relação? Sim, o conceito de areia movediça vem justamente de um fluido não newtoniano, né? Se você aplica pouca tensão, a viscosidade do fluido ela reduz, você tende a afundar. Você passa correndo, ou seja, quando você corre, tende a pisar, né, com mais força, aumentando a tensão, ela tende a endurecer, né, aumentar a sua viscosidade, e aí ela se dilata, por isso que o nome dilatante, e aí você consegue atravessar a areia movediça, aquela experiência da maisena também, né, respondendo a pergunta de Bruno, é uma situação de um fluido não newtoniano. E o perfil de tensão também ali versus gradiente de velocidade seria diferente. Então, essa é uma situação, né, para perfil linear desse escoamento, o perfil ali da variação da velocidade em y linear. Então, a nossa tensão pode ser obtida desta forma. Então, anotem, vamos fazer exercício aqui. Agora a gente vai fazer bastante exercício. Peguem a calculadora, lápis, papel, caneta. Pode rolar um valendo aí, viu? No meio. Vamos fazer esse primeiro exercício. Vamos participar, gente. Todos os exercícios agora já começam a ser exercício em nível de prova, né? Antes a gente estava falando de propriedade do fluido, fazer mais suave. Agora a gente já começa mesmo e vamos participar. Uma chapa plana, e perguntar também, viu, gente? Uma chapa plana fina, essa chapa aqui, ó, que ele está demonstrando, tem a dimensão de 20 por 20 aí, em centímetros, é puxada horizontalmente com a velocidade de 1 metro por segundo sobre uma camada de óleo de 3,6 milímetros de espessura. Observe que tem 1 milímetro acima dela, 2,6 milímetros abaixo dela. Essa placa acima aqui, ela está estacionária, está fixa. E essa placa de baixo, ela se move a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Considerando que a velocidade de cada camada de óleo varie linearmente, né? Observe que ele está variando linearmente. Calcule, determine a força que precisa ser aplicada sobre a chapa para manter o movimento, né? E a viscosidade dinâmica do óleo é 0,027 Pascal vezes segundo. Ele quer saber a força, né? Então, lembrando que força, se tensão é força sobre área, a força vai ser a tensão, né? Tensão é força sobre área, então a força vai ser a tensão vezes a área. Se é linear, então a gente pode fazer aí, né? Velocidade final menos inicial, se ela variar, se não só a final, a velocidade da placa que se movimenta, dividido pela espessura, que é o y. Mas primeiro, ele quer saber apenas na parte superior, né? Sobre a chapa que está se movimentando. Então, vamos nos concentrar aqui nesta parte que eu risquei em amarelo. Vamos lá. Ó, força vai ser a tensão vezes a área. Gente, a área de quem? A área de quem está aplicando essa força. Então, dessa chapa aí, plana, fina, de 20 por 20.
Vamos lá, vamos calcular, quero valores. Já vamos treinando, vamos usar esse momento também para a gente exercitar. Tô calma, tô só estimulando, Bruno. Aí vocês vão sempre me dizendo, precisa de mais tempo, se não precisa. Eu não estou vendo vocês. Saudade de ver vocês na sala, calculando. Desculpa pelo som, os vizinhos aqui quando esse horário. Hoje é quinta ainda, mas eles acham que sextou já. Oi, Bruno. A velocidade, ó, observe, quem é que está gerando, né, essa tensão? Observe que eu tenho uma placa se movendo e uma placa fixa. Então, se a gente fosse usar aqui essa velocidade que está gerando essa tensão, né, que é a velocidade da placa, 1 metro por segundo, menos zero, porque essa outra placa está fixa. Oi, a Iná já me trouxe uma resposta. 1,08 newtons. Não, não a placa fixa, certo, Rafael? Ele pede para que a gente analise primeiro essa parte superior aqui, ó, a força que precisa ser aplicada sobre a chapa, né, para manter ela em movimento. Né? Então, a gente vai fazer a velocidade, essa placa aqui, central, ela está se movendo a uma velocidade de 1 metro por segundo. Né? Então, quando a gente faz, né, observa essa variação de velocidade entre um e outro, a gente tem 1 menos 0. Né? A placa se move a 1 metro por segundo, a outra está fixa. Né? 1,08. Vamos lá, então a gente tem a viscosidade de 0,27 pascal vezes segundo, não esqueçam da unidade. Né? A velocidade da placa, de 1 metro por segundo, né? A outra velocidade, que é da placa superior, que é 0. Eu gosto de colocar só para vocês verem, tá, gente? Mas é sempre a velocidade, né, que está gerando aí essa tensão cisalhante. A espessura, como ele quer sobre a placa, essa espessura vai ser de 1 milímetro. A gente tem que tomar muito cuidado com as unidades aqui, transformar para metro. E a área da placa da chapa foi dada aqui de 20 centímetros. Então, isso vai dar 1,08 newtons, certinho? Tainá, Bruno e Rafael. Perguntas? Facinho, né? Sabe, para começar bem facinho. Vamos fazer a letra B. Ele quer aqui a força que precisa ser aplicada na parte de baixo. Na parte de baixo, então, a gente vai ter agora, ó, que olhar só para esta parte. Né? Então, na parte de baixo, ele quer a força. Vamos fazer aí a força, analisar essa força zerada, né? Abaixo da placa que está se movimentando a 1 metro por segundo. E aqui, ó, o Rafael já me trouxe um resultado, 0,54, Maurício, Ainá. Maiara também, não esqueçam da unidade. Maia, unidade, 0,54 newtons.
Então, a gente vai ter 0,027, né? 1 menos 0,3. Professora, por que menos 0,3? Porque a placa de baixo se move no sentido contrário da placa central e a espessura agora de 0,026 metros. A área da placa é a mesma. Isso. Vai gerar, então, uma força de 0,54. Então, vamos observar sempre, gente, essa direção, né? Esse menos 0,3 aqui, ó, ele deve ser considerado. Tranquilinha essa para começar? Perguntas? Quem está aí mais silencioso, mais calado, mas está entendendo? Adriel, Daniel, Jorge, Caio, Kennedy, Leonardo, Lourdes, Matheus, Maicon. Beleza. Vamos para outra. Ah, essa daqui, gente, ela tá aqui para vocês resolverem posteriormente, né? Mas adianto que é uma das questões que estão resolvidas também lá no nosso Instagram. É uma questão do livro do Brunetti. Então, tem ele lá resolvido. Vou deixar aqui como sugestão. É um perfil linear também, tá? Só para que a gente possa fazer também outros perfis parabólicos. Eu posso mostrar também aqui outras formas de resolução, tá? Mas façam, tentem e lá no Instagram tem a resolução dela todinha. Vamos fazer mais uma aqui, essa que eu acho também uma questão bem interessante, né? Ela fala que observe a figura, né? Que é um viscosímetro, né? O viscosímetro de placas, ele consegue, né, analisar e quantificar essa viscosidade do fluido de acordo ali com o movimento daquelas placas, com a passagem do fluido. Um dos tipos, tá, gente, de viscosímetro. Então, aqui a gente tem duas placas, né, onde o fluido vai passar aqui pelo meio delas. E aqui a gente tem algumas informações na imagem. Na própria imagem a gente tem algumas informações, né? A força, né, aqui, do escoamento do fluido, a área das placas, a distância aqui em Y de uma placa para outra e a velocidade. Observe que as unidades aí, Bruno, a gente tem área em pé ao quadrado, velocidade em pé por segundo, força em libra-força, e ele pede, né, a viscosidade absoluta do fluido em libra-força vezes segundo por pé ao quadrado. E aí, como isso já foi uma questão de prova, eu pedi ainda, verifique na tabela de fluidos, que é aquela tabela que vocês têm de vários fluidos, qual o fluido mais se aproxima. Então, identifique nesse fluido que vocês encontraram, qual o fluido que mais se aproxima. Se foi dado a força, uma das formas de encontrar aqui a viscosidade, a gente sabe que força é a tensão, que é a viscosidade vezes o gradiente de velocidade, dV dy, vezes a área. Então, se a gente tem a força, tem o gradiente de velocidade? Tem. Ele não disse se era linear nem parabólico. Então, a gente tem a velocidade e tem a espessura. Ó, então, a gente tem a velocidade e tem a espessura aí dessas placas, a distância entre as placas, que é por onde o fluido escoa. E temos também a área. Então, calcularemos a viscosidade absoluta. A gente só precisa cuidar aqui que seja na mesma unidade pedida.
Então, vamos lá. Força é tensão vezes a área, né? A gente tem aqui essa velocidade de 3 pés por segundo, temos a força, a espessura e a área. Vamos tomar cuidado somente com a unidade. Eu tenho uma força, 3 vezes 10 a menos 4 libra-força, foi dada aqui. Temos a velocidade e a espessura, a velocidade de 3 pés por segundo. Eu representei pés como FT, tá, gente? E temos a espessura, 0,5 pés, e a área, de 0,2 pés ao quadrado. Observe que para fazer o cálculo, a gente não precisou fazer nenhuma transformação, né? Já encontrou direto 2,5 vezes 10 a menos 4 libra-força vezes segundo por pé ao quadrado. Mas para obter lá na tabela, qual é a unidade que está lá na tabela? Cadê a tabela? A unidade de viscosidade que temos lá na tabela, de viscosidade dinâmica. Deve estar em Pascal vezes segundo, salvo engano. Então, para comparar lá na tabela, a gente teria que transformar isso daqui, né, para Pascal, que é Newton por metro quadrado vezes segundo. Lá na tabela, olha, deixa eu... Isso mesmo, Bruno. Isso. Que é igual também, Adriel, no sistema MLT, a quilograma metro por segundo. Né? Mas fica mais fácil que a gente transforme do sistema FLT, já que a gente tem força aqui, né, para o próprio sistema FLT. Deixa eu só ver aqui. Cadê aqui essa tabelinha? Mostra. Beleza. Então, se a gente vir aqui na nossa tabela, vai ter aqui nessa tabela de diferentes fluidos a unidade de quilograma por metro segundo, que é a mesma coisa de Pascal vezes segundo. Então, a gente vai ter que transformar para essa unidade, para chegarmos, então, no fluido que a gente quer. Né? Transformar aí de pé para metro e de libra-força para newton. Né? Usando os fatores de conversão. Então, só lembrando aqui a nossa regra da cadeia, né? Transformar de libra-força para newton. Então, 1 libra-força equivale a 4,448222 newtons. Libra-força anula com libra-força. E depois de pé ao quadrado para metro quadrado. Né? 1 pé ao quadrado equivale a 0,092903 metros quadrados. Então, ó, pé ao quadrado corta com pé ao quadrado. Vai sobrar, então, Pascal vezes segundo, que é igual aí a Newton vezes segundo por metro quadrado, que é igual a 1 quilograma por metro segundo. Aí sim, somente após essa transformação, a gente pode ir na tabela e ver qual é o que mais se aproxima.
Quando isso foi questão de prova, muita gente pegou aqui, ó, 2,5 vezes 10 a menos 4 e já queria ir lá na tabela encontrar qual que era. Mas não, a gente tem que trabalhar com unidades aí, né? A unidade da tabela está assim, vamos trabalhar com esta unidade. E o que mais... Oi. Tipo, naquele tá valendo extra que a senhora mandou, ocorreu nessa situação de transformar Newton para unidade de massa. Só que assim, eu fiz de uma forma mais rápida porque eu sei que a unidade de força em Newton é a massa vezes a aceleração. Daí eu já transformei direto, tipo, eu botei em quilos vezes metro por segundo ao quadrado, digamos, assim, né? Eu Sim. posso usar dessa forma ou eu tenho que fazer desse jeito, tudo detalhado, como a senhora fez aqui? Não. Se a relação é direta, né? Eu espero que vocês já realmente tenham isso, né? Intuitivamente. Eu já vou olhar, tô ainda fazendo devagarzinho, tá? Só para fixar, mas daqui para a próxima aula em diante, a transformação ela vai ter que ser a base. Ok, obrigado. Entendeu? De nada, querida. Tá, então vamos lá na nossa tabelinha. O que mais se aproxima, né? Que é aproximadamente aí 2,2 vezes 10 a menos 2. 1,2 vezes 10 a menos 2, né? Aqui, ó, se botar em notação, 1,2 vezes 10 a menos 2. Nenhum se aproximava mais, ó. 1,2 vezes 10 a menos 2. O que mais se aproximava era o etileno glicol, né, com 2,1 vezes 10 a menos 2, era o que mais se aproximava. Então, era essa a resposta. O mais próximo era o etileno glicol. Muita gente colocou esse 2,5 vezes 10 a menos 4 na época. Muita gente tinha colocado aqui ou amônia, né, ou aí o freon 12. Muita gente colocou ou amônia, achando que a unidade ali já encontrou o valor, já foi na tabela buscando, então, mais uma vez aí ressaltando a importância aí dessa conversão. Cálculo tá até feito, né? A viscosidade, letra A, ok, mas na letra B, tome muito cuidado. Vamos fazer mais uma. Podemos? Perguntas, dúvidas? Então, vamos. Vamos para a mais legal, né? Que é quando a gente tem um perfil parabólico, né? A gente já vai sair daquela situação do perfil linear, né? Já adianto, que é o que a gente mais usa, é o perfil parabólico. Então, a gente vai ter uma função aí, né? A mais básica aí, VY, ou a velocidade em Y vai ser igual a Y ao quadrado mais BY mais C. Então, essa velocidade ela vai variar parabolicamente, né? Em função de Y. Da mesma forma, a gente conhece a função, deriva essa função, que nesse caso ela vai precisar ser derivada, e aplica a posição do Y que a gente quer obter. Diferente do linear, né? Que a gente partia para uma derivada que era uma constante. E já vamos fazer o exercício já. Era esse aí, estava até para fazer em casa, eu vou tirar aqui, que a gente vai fazer agora. Agora a gente tem um conduto circular. Observe que a gente tem, né? As paredes estão estáticas dessa tubulação e o fluido vai passar para o seu interior. Em regiões no conduto circular, quando o escoamento está plenamente desenvolvido, gente, sempre quando eu disser esse termo, plenamente desenvolvido, significa dizer que a minha distribuição de velocidade está totalmente já não uniforme e que eu atingi a velocidade máxima, que no caso de um conduto circular, a velocidade máxima vai ser no centro. Eu já dissipei lá toda a energia lá, a velocidade mínima vai ser nas paredes e a máxima no centro. É que o meu carregador caiu aqui. Ele está plenamente desenvolvido e esse escoamento, essa velocidade que varia em função do raio, né? A minha velocidade aqui está variando em função
de Rzinho. Né? Se a gente está falando de um conduto circular, a origem aqui, né, de R, né, é no centro, então eu tenho do centro para cima e do centro para baixo, né, esses dois perfis parabólicos que se unem aí no centro. Para o escoamento laminar, então ele já está dizendo que esse nosso escoamento aqui é laminar, e essa velocidade em R é igual a V máximo, que é a velocidade máxima, vezes 1 menos Rzinho ao quadrado, vezes Rzão ao quadrado. Observem que Rzão é o valor do diâmetro. Né? Se aqui é o diâmetro da tubulação, Rzão vai ser esse valor do centro aqui até a parede, que é o raio. Rzão é o raio, Rzinho é a distância radial do centro do tubo, ou seja, qualquer valor de zero no centro até a parede. V máximo é a velocidade máxima. Determine a força junto à parede da tubulação para o escoamento de água a 20 graus. Então, já peguem lá na tabela qual é a viscosidade da água a 20 graus. O raio é 0,08. L é 15 metros. V máximo, que é a velocidade aqui no centro, é de 3 metros por segundo. Ah, já está aqui a viscosidade dinâmica. A viscosidade dinâmica é de 0,010 kg por metro segundo. Né? Ele diz aqui a área do cilindro é 2 πrl. Né? Porque se ele quer a força vai ser tensão vezes a área. Então, se ele der essa função, primeira coisa, vamos derivar essa função aqui. Para quê? Porque a gente quer encontrar dV/dr. Deixa eu passar para cá, que vai aparecer mais bonitinho. O que a gente quer encontrar aqui, para encontrar a força, é dV/dr. Então, vamos derivar essa função aqui, da velocidade em R, em Rzinho, tá? Para a gente encontrar essa força. Lembrando, gente, que a gente só precisa... Aqui, ó, nossa função. Eu já botei o valor. V máximo é 3, tá? Botei ela aqui mais bonitinha. Lembrando que o que é que a gente precisa derivar aqui? É o Rzinho. Então, fazendo aqui a distributiva, ó, 3 vezes 1 e 3 vezes Rzinho ao quadrado por Rzão ao quadrado. Quero saber quem é dV/dr para que a gente calcule a força. Deixar vocês calcularem. Voltem em 2 minutos. Voltei. A Adriel já me deu aqui um valor. A derivada, né? Menos 3, perfeito. Vou derivar aqui, vai ficar 2R
Perfeito. Só botei a unidade aqui, tá? Da velocidade. Perfeito, Adriel. Vamos lá, já temos aqui quem é dVdr. Vamos trazer aqui para calcular a nossa força. Só tem que ele quer saber a força junto à parede da tubulação. Junto à parede da tubulação, aqui é a parede, tá, gente? Da tubulação. Junto à parede da tubulação, ele está nos dizendo que Rzinho, que o valor de Rzinho é igual ao valor do raio. Junto à parede da tubulação, né? Isso porque, gente, eu poderia encontrar a força em qualquer posição. Eu quero encontrar a força em 1/4 do raio, né? Então, seria em 1/4 distante do centro, né? Um quarto distante da parede. Eu poderia encontrar essa força em qualquer posição. Qualquer uma posição, mas ele quer junto à parede da tubulação. Então, junto à parede da tubulação, né? Se eu tenho a descrição da velocidade em função do raio, do Rzinho, partindo do centro até a parede, onde aqui é 0, aqui é 0,04, aqui é 0, ó. Aqui eu tenho 0,04 metros. Não, perdão. O raio é tudo, né? 0,08 mesmo, perdão. Aqui eu tenho 0,08. E daqui para cá, metros, tá? Deixa eu botar aqui. E daqui para cá eu tenho 0,08 metros. Tá? Então, ele quer nesta posição, quando Rzinho for igual a Rzão, que é igual a 0,08. Vocês entenderam que eu poderia usar qualquer posição de 0 até 0,08 e encontrar a força? Pronto, perfeito, Rafael. Essa velocidade, ela varia em função de Rzinho, certo? Rzinho, né, ele tá aqui, esse eixo, né, sai daqui, que é o 0 para cima, né, ou daqui, que é o 0 para baixo. Então, daqui para cima, eu tenho N posições, 0, 0,001, 0,002, 0,003, até 0,008, que é o valor do raio. O raio é do centro até a parede. Ele pede a força junto à parede. Então, ele quer a força quando o Rzinho, ou seja, na posição do 0 até a parede, que é o valor do raio. Mas eu poderia também pedir a força, né, distante do centro, em 0,03, que seria aqui, nesta posição. Ele gostaria de saber qual era a força gerada durante o escoamento do fluido nessa posição, ou nessa. Então, poderia encontrar para qualquer posição. Se ele pedisse no centro, seria 0, né? Rzinho seria igual a 0. Isso. Para qualquer valor de Rzinho. No centro seria 0, pense comigo, Rafael. Quanto menor a minha tensão, maior a minha velocidade. Por isso que nos condutos, né, fechados, circulares, eu atinjo a maior velocidade no centro, porque eu tenho uma menor tensão. Se a gente substituísse aqui, seria 0. Professora, mas nesse caso zeraria o F, né? Zeraria a força, né? A força seria 0. A tensão 0 e a força 0. Ah, não teria tensão, então. Teria apenas velocidade máxima. Seria isso, basicamente. Isso, né? Isso. Você teria velocidade máxima no centro, justamente porque a sua tensão foi 0. Foi mínima. Né? Entendi. Porque a nossa velocidade é máxima na parede, é mínima na parede, porque a minha tensão ali é a máxima. O que ele está pedindo é justamente isso. Calcule a tensão na parede da tubulação, a força. A tensão é a máxima naquela região.
Bruno já me trouxe aqui um valor, né? Lembrando aqui a área, ó. Então, a viscosidade a gente não precisa transformar, né? Já pode usar direto aqui em 0,0010 kg por metro por segundo. Né? O valor aqui de Rzinho vai ser igual a Rzão. A área vai ser 2πr e L, que ele deu o comprimento de 15 metros. E a força, 0,56 newtons. Tinha faltado o quê, Bruno? A área. Então, o que você tinha encontrado aí seria a tensão. Né? Se tinha encontrado a tensão, multiplica pela área, encontra a força. Isso, Adriel. Só lembra da unidade, newton. Perguntas, pessoal. Vimos o caso linear, vimos o caso parabólico. Isso mesmo, Leonardo, 0,05. Isso mesmo, vamos aí 5 casas, o máximo de casas possíveis. 5 depois da vírgula, Leonardo. 5 depois da vírgula. Fazer mais um que dá tempo. Isso, Ana. Perfeito. Então, observe assim, como é bem importante essa interpretação, gente. Ó, determine junto a parede da tubulação. Então, a gente vai ter sempre que tomar muito cuidado. Onde é que ele quer atenção? Em que parte é que ele quer atenção? Da posição, distante da placa, quanto? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Tem muito exercício que tem essas variações. Isso, Rafael, perfeito. Tem muito exercício que tem essas variações, né? De onde ele pede essa força, essa tensão, lá na nossa lista 2. Tá? Então, já exercitem bastante. Tem muito exercício desse conteúdo. Também na aula, na gravação, vou resolver mais exercício também, deixar disponível para vocês. Vamos fazer mais um que dá tempo. Esse exercício 6. Eu adoro esse exercício 6. Porque observem, gente, que ele não dá função. Vamos ler. Assumindo o diagrama de velocidade indicado na figura abaixo, que é um perfil parabólico, né? Essa parábola tem seu vértice a 10 centímetros do fundo e a viscosidade em 400 centipoise. Ó, já está nos dando aí uma unidade diferente. Né? Unidade de viscosidade dinâmica. Calcule o gradiente de velocidade. O que é o gradiente de velocidade? dV dy, né? Observem o y aqui de onde é que sai, da parede fixa, aqui é 0, né? Até a lâmina de fluido. Então, eu vou ter aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10 centímetros. O y está variando do 0 até 10 centímetros. Então, o que ele quer? O gradiente de velocidade, sendo o atrito do fluido com o ar desprezível. Né? Aqui tem AO. Então, o que ele está dizendo é que considere que o atrito com o ar é desprezível. Então, ele está nos dando outra informação aqui, que é aqui na lâmina de fluido, a tensão não tem atrito, né? Então, a tensão é igual a 0. Por isso que ele atinge a velocidade máxima, né, de 2,5 metros por segundo. Na letra B, ele pede a tensão de cisalhamento para um y igual a 5 centímetros. Então, ele quer a tensão de cisalhamento aqui, ó, na metade da altura, quando o y for igual a 5 centímetros. Mas observem, para calcular a tensão, a gente precisa da viscosidade, que ele já deu,
E a gente precisa também do gradiente de velocidade, que ele pede na letra A. Para calcular o gradiente de velocidade, a gente precisa da função. E ele não deu a função. Não deu entre aspas. Ele deu muitas informações nessa figura de onde a gente vai tirar a nossa função. Prestem bem atenção, gente. A gente vai precisar usar as condições de contorno, analisando a figura para encontrar a nossa função. Vamos pegar aqui. Vamos primeiro transformar, né? De centipoise aí para quilograma por metro segundo. O nosso perfil é parabólico. Então, só fazendo essa transformação aqui inicial, né? Ele deu 400 centipoise, né? Um poise é igual a 100 centipoise. E depois, para a gente transformar em quilograma por metro segundo. A gente não pode trabalhar aí com poise e com metro por segundo, que é a velocidade, nem com centímetro, que a gente também vai precisar transformar para metro. Então, primeira coisa básica, tornar as unidades homogêneas. É o básico do básico aí, do inicial. Então, centipoise corta com centipoise, poise corta com poise. Professor, onde estão esses, né, fatores de conversão na nossa tabela? E aí, a gente tem um perfil parabólico. Então, a nossa função genérica de um perfil parabólico, né, seria a velocidade varia em y igual a y ao quadrado mais by mais c. Vamos olhar para a figura e tirar algumas informações. Quando y for igual a zero, qual é a velocidade? Show! Bruno Lainar, Rafael. Quando y for igual a zero, a velocidade será zero. Quando y for igual a 10 centímetros, que é igual a 0,1 metro, qual será a velocidade? 2,5 metros por segundo. Se ele disse que não há atrito na lâmina d'água, eu tenho outra informação. Quando y for igual a 10 centímetros, a minha tensão também será igual a zero. Show! Então, temos 3 condições de contorno. Vamos agora encontrar quem é A, quem é B e quem é C. Perguntas, pessoal? Todas essas informações a gente tirou da imagem e da questão. Vamos seguir. Primeira condição de contorno, vamos aplicar aqui, né? Quando y for zero, a minha velocidade é zero. Então, facilmente C igual a zero. Só fiz substituir, olha. Onde tinha y zero, onde tinha velocidade zero, C é igual a zero. Segunda condição de contorno, vamos fazer a mesma substituição. Quando y for 0,1 metro, a velocidade é 2 metros por segundo. A gente está substituindo onde? Na nossa função genérica aqui de segundo grau.
né? Ó, a velocidade é 2,5 quando y for 0,1. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais. Então, só deixando aqui, C a gente já sabe que é 0. Terceira condição de contorno. Quando y for igual a 0,1 metro, a tensão é igual a 0. Então, vou guardar essas duas informações aqui, ó. A gente já sabe que C é igual a 0 e a gente já tem essa outra informação aqui para a gente encontrar A e B. Vou guardar, vou trazer aqui para esse slide, ó, as informações usando a condição de contorno 1 e 2. E vamos para a terceira condição de contorno. Quando y é 10 centímetros, a tensão é igual a 0. Mas observe, tensão é a viscosidade dV dy. Prestem bem atenção nisso aqui, gente. A viscosidade, ela é uma constante. É 0,4 Pascal vezes segundo. Para a tensão ser 0, já que a viscosidade é uma constante e tem um valor de 0,4, dV dy vai ter que ser 0. Vocês concordam? Ó, para que a tensão dê 0, e eu multiplicar 0,4 por 0, minha tensão vai ser 0. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que se a tensão é 0, é porque dV dy também é 0. E quem é dV dy? Vou trabalhar ainda com a derivada da minha função genérica. A derivada dV dy, que vai ter que ser igual a 0. A derivada disso daqui vai ser 2AY mais B. Ó, a derivada disso, o que eu estou dizendo é que 2AY mais B vai ter que ser 0 para que a minha tensão seja 0. Em que posição? Quando y for igual a 0,1 metro. Vocês me digam se vocês entenderam essa consideração. Beleza. Então, vamos lá para a nossa terceira condição de contorno. dV dy é 0, né? Quando y for igual a 0,1 metros. Então, pronto, já temos, olha, como encontrar, já sabemos quem é C, e já temos como encontrar já A e B. Porque ele disse, Leonardo, que o atrito do fluido com ar é desprezível. Se ele está dizendo que não há atrito dessa lâmina de fluido com o ar, é porque a tensão é 0. Certo? Se não há atrito, né? Se não há resistência ali ao escoamento daquela lâmina ali de água do canal, do rio, né? É porque a tensão ali foi 0. Justamente o que eu estava falando
na questão passada, mas considerando um tubo, né? No centro ali do tubo, a minha tensão é zero, por isso eu atingi a velocidade máxima. A mesma coisa aqui se tratando de um canal, onde eu tenho fixo aqui só o solo. Então, a minha tensão ela é mínima com A, por isso que eu atinjo a velocidade máxima. De nada, meu querido. Perguntem, gente, não fiquem com dúvida, fiquem à vontade. Vamos encontrar, então, quem é A e quem é B. C é zero. Quero o valor de A e B. Quero valores de A e B. Ou por substituição simples, isola B aqui também. Leonardo substitui nessa função, como preferir. Eita. Vou voltar aqui. Mais um tempinho. Deixa eu pegar a lista de presença antes que eu esqueça. Eu me empolguei aqui, não foi? A aula de quinta-feira de noite a gente saiu, meu Deus, já era quase 10h40. Eu só vou deixar aqui na tela. Só um minuto. Enquanto eu pego a lista de chamada. Não deixem, pessoal, de assinar a lista de presença, é bem importante. Isso, Rafael, Adriel, Maurício. A é menos 250 e B é 50. Eita, deixa eu voltar aqui. Então, ó, partimos aqui de que C era igual a zero e ficamos com essas duas aí. Funções, encontrando A e B, pode ser por substituição, tá, gente? Como vocês preferirem. Então, A dá menos 250 e B dá 50. Agora sim, a gente já tem a nossa função. Né? Vou substituir lá na nossa função genérica. Eu já sei quem é A, quem é B e C eu sei que é zero. Então, essa é a nossa função. Nossa função, certo? Para a gente encontrar o gradiente de velocidade. A gente vai encontrar derivando essa função. Gradiente de velocidade não é o dv dy. Tudo que a gente fez até agora foi só para encontrar a função. Usamos as três condições de contorno com o que era dado na imagem e na questão. Encontramos A, B e C, ou seja, encontramos a nossa função. Agora a gente vai para o que realmente interessa. Vamos lá? PVDY, então vai ser, né? O Y aqui fica 2Y menos 2 vezes 250Y, a derivada de 50Y é 50. Então, dv dy já temos, pois já temos a nossa função encontrada anteriormente. Vai ficar mais bonitinho aí, né?
menos 500y mais 50 é o nosso gradiente de velocidade, que é igual à taxa de deformação. Na letra B, ele pedia a tensão cisalhante no centro, né, quando y fosse igual a 5 centímetros, é 0,05 metros. A gente já tem dVdy. Vamos de encontrar. Ó, Professora, oi? eu me compliquei nessa letra B, na questão do dimensionamento da tensão. Na letra B. Oh, sim. A senhora estava explicando outra que eu já tinha feito outra, aí eu fui adiantando ela. Porque a gente coloca aí a velocidade, né, em metro por segundo, né, nessa derivada. Na verdade, a gente faz a velocidade em metro por segundo, só que daí a gente deriva. Daí fica esses valores aí, no caso 500 multiplicado por 0,05 metros, e daí o resultado, teoricamente, deveria sair em Pascal, né, porque a tensão. Mas porque quando você faz dVdy, o dV é o quê? Metro por segundo. E dy? Metro. Então, você vai ficar com 1 por segundo. Então, tudo isso daqui, a unidade Entendi. é 1 por segundo. Quando eu multiplico pela viscosidade, que é Pascal vezes segundo, fico com Pascal. Show. Tava me complicando isso aí. Obrigado. De nada. Lembra sempre da unidade do gradiente de velocidade, que é 1 por segundo. Tá, então, a gente tem a viscosidade, 0,4 Pascal vezes segundo, e o gradiente de velocidade para quando o y for igual a 0,05 metros. Tá? Isso vai dar 10 Pascal. Perguntas, pessoal? Professora, ali deu menos 500, por quê? O A, né, dá menos 250y e o B dá 50y, aqui do nosso gradiente de velocidade, sim. da nossa função. Tá? Tranquilo, pessoal. Perguntas? Podemos encerrar o nosso encontro de hoje. Poderia, Bruno. Já foi. Já foi também. É um nível, todas essas que a gente fez hoje. Já foram um dia, são modelos, aí vocês vão ver também nos livros. Estudem, na nossa lista também tem mais exemplos desse. Não, nada de tadinhos, exercitem. Só lembrando, terça-feira que vem é feriado, tá, gente? Fiquem atentos ao cigarro. Eu vou estender o prazo do fórum, mas fiquem atentos também que eu vou postar algumas coisas lá no final dessa semana, no final que eu diga sexta e sábado e segunda também. Tá bom? Só confirmando, professor, o fórum vai ficar até sábado, seria isso? Isso, Rafael. Tranquilo, Tá bom? Tchauzinho, pessoal. Vou encerrando aqui a gravação. Vou postar essa